Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Antes do vídeo continuar, eu queria agradecer muito os destaques semanais. De verdade, galera, vocês não sabem quanto vocês me ajudam ao comentar ou interagir com o vídeo. Vocês simplesmente me ajudam a ter forças para continuar. E é claro que antes do vídeo continuar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hype, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como muitos de vocês devem saber, eu não sou um grande fã do final do Z. Não só por ser um final simplesmente mediano, mas porque ele é simplesmente muito superestimado pela fanbase. Mesmo assim, alguns inscritos e amigos me recomendaram esse mangá chamado End of Z, que ao que eu entendi foi feito por um brasileiro. O primeiro capítulo começa falando que a Terra ficou com mais 5 anos de paz depois do final do Z, ou seja, algo por volta de 15 anos de paz. Então provavelmente se passa mais ou menos na mesma época que o Dragon Ball GT. E aqui mais um torneio de artes marciais estaria acontecendo, com basicamente a revanche de Goku e Vegeta de novo. E uma coisa que eu achei bem legal nesse mangá é o traço, que apesar de emular bastante o traço do Akira Toriyama, eu ainda assim acho bem bonito. E sim, de fato, possui um pouco de tracing, mas não me incomoda como em outros mangás, porque ele consegue se diferenciar até que bem. E voltando pra luta, temos aquele clássico papo do Vegeta sobre superar o Kakaroto. Porém, ele não tem tempo para continuar por isso, porque quando ele tenta avançar, ele acaba sendo engolido por um portal. Todo mundo fica chocado, mas eles não têm tempo para isso, afinal um vilão misterioso apareceu na arena. Ele parece ser uma mistura do Android 73 com o Majin Buu. O nome do cara é Hydra, e apesar de não ser um vilão do Capitão América, ele parece ser bem poderoso. Só que o Trunks não presta atenção nos detalhes, então ele decide avançar e acaba entrando em outro portal. Eu acho curioso como a galera retrata o Trunks do presente como esse cara impulsivo nos mangás. E não é um conceito que eu desgosto, eu só acho curioso mesmo. Goten e Yubi também tentam fazer a mesma coisa, mas são rapidamente mogados. E o Fat Buu faz a mesma coisa que ele sempre faz nas histórias. Nada. Então, Goku está frente a frente com Hydra e logo é rapidamente derrotado. Eu não esperava que o Goku ia fazer muita coisa não. Já no capítulo 2, o vilão fica feliz ao perceber que o Piccolo tá vivo, afinal isso significa que as esferas do dragão ainda existem. Apesar de que não necessariamente funciona mais assim, afinal temos o Dendê. Mas então, o vilão simplesmente faz um ataque grande o suficiente para explodir a cidade inteira. E só teve uma parte específica dessa cena que eu não gostei. Só que eu não tenho muito tempo para pensar nisso, afinal o vilão parece se machucar ao usar o próprio poder. E vocês se lembram que o Majin Buu não fez absolutamente nada? Bom, a razão para isso é porque ele tava com muito medo. Medo o suficiente para não poder nem se mexer mais. Neste momento, Cell sentiu o verdadeiro terror. A história logo muda de foco e vai para o Vegeta, que está em outra dimensão. E o Vegeta já estava confuso antes, só que do nada aparece uma espécie de Vegeta Black. E eu simplesmente não consigo entender mais nada, quando no começo do capítulo 3 o Goku está lutando contra o Goku Black. E não acaba por aí, porque o Goten está lutando contra o Goten Black, o Trunks está lutando contra o Trunks Black e o Ubi está lutando contra o Ubi Black. No meio dessa confusão toda, a gente vai para a perspectiva do Sr. Kaiô, que obviamente estava se cagando todo e foi logo recebido pelo Hydra. E o Sr. Kaiô reconhece ele, dando a entender que os dois se conheciam. E aparentemente esse cara era muito importante no mundo dos deuses. E ele fazia algo parecido com o que o Ema Daioh faz, trazendo equilíbrio para o paraíso e o inferno de Dragon Ball. E ele diz que os deuses cometeram vários erros, sendo esses interferirem nas histórias dos humanos. E de fato temos várias divindades interferindo em Dragon Ball. Só que é irônico ele usar isso de pretexto para interferir também. No fim do capítulo, eu admito que fiquei meio sentido pelo Sr. Kaiô sendo desrespeitado. Só que a gente tem uma página extra explicando como os Blacks funcionam. Porém, eles possuem uma fraqueza, o fato de estarem limitados a power-ups do nível do Super Saiyajin 2. Ou seja, se o power-up for acima do nível de poder do Super Saiyajin 2, eles não conseguem replicar. Não sei por que exatamente o Super Saiyajin 2, mas tá bom. No capítulo 4 até temos uma luta legal deles contra os Blacks, mas o que importa aqui é o Sr. Popo. Ele acaba explicando pro Dendê e pros guerreiros Z que ficaram na Terra que o Kami-sama já tinha falado pra ele sobre o Hydra e o quão poderoso aquele cara era. Com isso, Piccolo e companhia decidem treinar e ficarem mais fortes. Só que o Tenshinhan diz que não vai pra sala do tempo, o que eu pessoalmente acho uma tristeza. Só que logo a história vai pra casa do Mestre Velho, onde o Long e o Pual estão falando alguma coisa que eu não me importo e a Videl aparece. Muito bem desenhada por sinal. Moça bem feita!
Dando mais um ponto para esse mangá, ele conseguiu fazer um Kuririn bem diferente do que aquele com o design horroroso do GT. A minha única reclamação aqui é o design da Punk, ela parece mais velha do que realmente é. Mas o que importa aqui de verdade é o fato de que o Hydra está roubando as esferas do dragão. Só que o capítulo 5, chamado de A Essência de Majin Buu, não foca nisso. Na verdade, ele volta para os guerreiros que estão na outra dimensão. E temos até algumas lutinhas legais lá, apesar de visualmente ser um pouco confuso, afinal eles estão lutando contra eles mesmos. Mas então o foco vai para a Sala do Tempo, onde nós temos o nosso, entre aspas, querido Gohan treinando. E a parte mais interessante desse trecho é quando o Tenshinhan tá falando, pois ele basicamente fala sobre a presença e o Ki do inimigo, que parecia ser muito uma energia divina. Impressionante como esse cara tá sempre certo. Só que logo depois a gente acaba vendo um menino que parece muito aquele cego que foi curado pelo Majin Buu. E ele simplesmente percebe que a sua esfera do dragão estava sendo roubada. Adivinha só por quem? Por ele mesmo. Voltando para a outra dimensão, o Ubi simplesmente começa a ganhar um power-up porque ele tá irritadinho. E por isso ele tá despertando o seu tão temido poder oculto. O suficiente para ele começar a tremer tudo na dimensão. Já no capítulo 6, a gente volta para os outros personagens. Goten, Vegeta, Goku e Trunks lutando. Até que o Goku simplesmente começa a entender o que tá rolando. Ele percebeu que o Black não poderia usar o Super Saiyajin 3, então ele logo se transforma. Não tem jeito, é o maior artista marcial de Dragon Ball. O Super Saiyajin 3, sendo o Super Saiyajin 3, aparece em uma cena muito boa. E o Vegeta, ao perceber a tática do Goku, também decide se transformar em Super Saiyajin 3, e dessa vez a versão boa. No capítulo 7, com o seu novo power-up, o Ubi facilmente derrota a sua contraparte. O Hydra ficaria assustado com o nível de poder deles e decidiria achar um novo guerreiro para lutar. Pelo menos até ele invocar o Lagartão. E não tem jeito, os caras estão bem fortes. O Goku derrota o Goku Black, o Vegeta derrota o Vegeta Black e enfim. O Hydra acaba encontrando o Ema Daioh e indo justamente para o inferno, para assim então poder criar o Janemba, que é a próxima ameaça que os guerreiros vão ter que enfrentar. E no capítulo 8 não tem erro, o Vegeta já chega ajudando o Trunks a matar o Trunks Black, e por meio de uma rachadura feita na dimensão, o Goku acaba encontrando eles. Com isso eles conversam um pouco sobre quem é o mais forte e chegam na conclusão de que o Vegeta provavelmente teria vencido o torneio. Mas vocês sabem o que é engraçado? Eu não sei, mas o que não é engraçado é o fato do Ubi matar facilmente o clone do Goten. Eu nem sei porque que eu esperava alguma coisa desse cara. Meu Deus do céu, não tô grudado. O vilão começa a ficar desesperado porque ele tá sangrando cada vez mais pelo uso do poder dele, e com isso a dimensão é simplesmente desfeita. O capítulo 9 continua a busca do vilão pelas esferas e ele encontra uma justamente no planeta do Kibitoshin. E aqui temos mais um gostinho do passado dele. Aparentemente o Hydra era um anjo, mais especificamente o anjo responsável pelo equilíbrio dos dois mundos. Porém ele se rebelou para tentar ser a entidade mais forte. Quando ele foi selado como punição, deixou de ser um anjo. Atualmente o objetivo dele é se libertar e assumir o corpo dele antigo de volta, já que caso eu não tenha dito antes, ele tá usando um corpo que não é dele. E aqui nos explica que ele conseguiu graças à ajuda do rei do Makai. Kaioshin diz que não vai entregar a esfera do dragão para ele, então o Hydra simplesmente espanca o pobre coitado. Já Goku e companhia estão na Terra debatendo o que vão fazer contra o vilão, porém não esperavam que o mesmo simplesmente mandaria eles para o inferno. O capítulo 10 voltaria para a Sala do Tempo, onde um certo alguém está treinando. Só que o que me preocupa mesmo é o fato deles ficarem mencionando o poder oculto do Gohan. É sério, eu não me recuperei até hoje. Voltando pro Kaioshin, simplesmente aconteceu o que todo mundo esperava. Ele virou presunto. Só que não satisfeito, o Hydra decide pegar o livro de almas do Ema Daioh e simplesmente acaba destruindo ele. Ou seja, quem for contratado pro Vasco nesse meio tempo não vai nem pro céu e nem pro inferno. A sua alma vai para um limbo, algo parecido com o que acontece com quem morre por um demônio. E sendo sincero, eu gostei bastante disso, é uma forma de dar peso pras mortes aqui. Dito e feito, o inferno tá simplesmente vazio no capítulo 11. E o que mais estranha isso é o Vegeta, afinal as duas vezes que ele morreu ele foi pra lá. Só que no meio do caminho o Ema Daioh chamou Goku, explicando que ele estava preso e como o Goku precisava derrotar o Hydra. Só que o Goku simplesmente abandona ele no meio da cal porque o Sr. Kaiô decidiu ligar pra ele. E ao chegar lá, o mesmo começa a contextualizar o Goku sobre o que estava acontecendo. E ele dá um pouco mais de detalhes pra história, mas ele termina avisando que se ele ou alguém da família dele morrer, eles vão virar pó e não terão mais meios de voltar.
como eu disse, uma boa forma de colocar peso na morte em Dragon Ball. Mas o que mais me pegou nessa cena foi o Sr. Kaiô se despedindo e respeitando o Goku, algo que sinceramente nunca aconteceria em uma obra atual. O Goku tenta falar com o Hydra pela comunicação do Sr. Kaiô, e isso chama a atenção do próprio, que no capítulo 12 teletransporta o Goku para onde ele está, e então os dois começariam a conversar. E no fim não deu em nada, essa conversa só serviu para o Goku perceber o quão ameaçador o Hydra é. E ao voltarmos para o outro mundo, tanto o Ubi quanto o Vegeta seriam atacados pelo Janemba. E o Janemba aparece apenas para o Hydra ter tempo suficiente para usar as esferas do dragão, e ele as usa para chamar um amigo. Já no capítulo Acabou. reclamar de fã mangá não finalizado é chover no molhado, então eu vou ser breve no meu veredito. No geral, é uma boa história, apesar de sim cometer os seus erros, e erros que eu já comento em outros mangás, aqui não me incomodou tanto. Eu não sei o que é especificamente, talvez seja a estrutura da história, enfim, mas ele conseguiu me entreter bem e me divertiu, e até mesmo conseguiu aumentar um pouco a nota do final do Z pra mim. O final do Z original é um nota 3. No máximo. A cada dia que passa eu gosto menos dele. E esse aqui conseguiu ser uma nota 7 sólida. Ou talvez mais, vamos ver os próximos capítulos. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar se sentindo um pouco cansado, tanto física quanto mentalmente. Isso pode acabar fazendo você se culpar por não fazer as coisas no tempo certo, mas eu quero que você saiba que no fim as coisas vão melhorar. Mesmo que não pareça e mesmo que tudo esteja desmoronando, você deve continuar. Talvez você não acredite em mim ou no que eu estou falando, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!